Olá, sejam bem-vindos ao canal do Promateca, meu nome é Renan e nesse vídeo eu irei dar continuidade à matéria de cálculo 2 com o assunto integrais impróprias. Bem, antes de resolver a questão que eu trouxe aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é uma integral imprópria, certo? Integrais impróprias nada mais é, vou resumir da forma mais simplificada possível. Integral imprópria é quando eu tenho um infinito nos limites de integração, certo? Por que eu chamo ela de imprópria? Porque eu não posso calcular ela da mesma forma, da forma padrão. Quando eu tenho uma integral definida na forma padrão, o que eu faria? Eu calcularia a primitiva dessa integral, certo? E substituiria ela nos intervalos do final menos o inicial, beleza? Mas quando eu tenho um infinito, eu não posso fazer essa substituição. Por quê? Porque eu não posso afirmar onde está o infinito. Vocês devem lembrar disso de cálculo 1. Infinito é algo que não é definido. Eu não posso apontar e falar, o infinito está ali, eu vou calcular até o infinito. Por que não, Renan? Porque a gente não sabe onde é que é o infinito. O infinito é depois de 1 milhão, o infinito é depois de 1 bilhão, o infinito é depois de 1 trilhão. Entende? Então, se eu não consigo determinar onde é o infinito, como eu posso calcular algo nele? Na resposta mais crua possível, eu não posso. Não posso calcular com o infinito. Ah, mas tem integral que vai para o infinito? Tem. Mas aí a gente não diz que ela está no infinito. A gente vai utilizar esse limite. Porque vocês lembram que limite calcula uma tendência? Se eu digo que a função está tendendo para o infinito, é diferente de eu dizer que a função está no infinito. Eu sei que isso é complexo, certo? Quando eu estou falando de infinito, dá 3 nós na mente de todo mundo e é bem complicado, eu entendo. Mas assim, vocês têm que marcar na cabeça de vocês a seguinte coisa. Tem uma diferença entre você estar no infinito e você tender para o infinito. Estar no infinito é impossível, porque você não tem como chegar no infinito. Tender ao infinito é possível. Por exemplo, eu posso estar no infinito? Não posso. Mas eu posso caminhar em direção ao infinito? Posso. Se eu não sei onde é que é o infinito, eu posso dizer que eu posso caminhar até lá. Eu vou morrer antes disso? Provavelmente. Não, com 100% de certeza eu vou. Mas eu posso caminhar, eu posso tentar chegar lá. Isso é uma tendência, é tentar. Enquanto estar é diferente. Certo? Tendo feito esse disclaimer aqui rapidão, para explicar o porquê que eu estou utilizando esse limite, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um valor aleatório, algo que vai ser variável, e vou calcular um limite com essa variável tendendo ao infinito. Certinho? Pronto, é só isso. Vai mudar alguma coisa no resultado final da questão? Não, não está mudando. O que muda é só a nomenclatura. É só uma questão de eu poder ou não poder existir no infinito, beleza? Sabendo disso, outra coisa que vocês precisam saber. Quando a gente trabalha com infinito, a gente vai trabalhar com 2 termos extremamente importantes. Convergência e divergência, certo? Para aprender eles, ou decorar, tanto faz, eu gosto de fazer de uma forma bem simples. Se eu estou convergindo, eu estou indo para algum lugar. Se eu estou divergindo, eu estou explodindo para o infinito, certo? Divergir significa infinito, tanto para mais quanto para menos. Convergir significa que eu tenho um valor real. É algo palpável. Eu converjo, por exemplo, eu posso convergir minha mão até essa parede? Posso? Posso. Se eu posso divergir minha mão até o infinito? Não posso. E esse é um exemplo muito horrível que eu acabei de dar. Eu não sei nem por que eu estou falando disso, certo? Vamos resolver essa questão? Bom, vamos lá. Eu acabei não escrevendo nada aqui, mas a questão pede para analisar se essa integral converge ou diverge. Simples. Tenho que calcular a integral, resolver ela e dizer se ela converge ou diverge. Coisa mais simples do mundo. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu tenho integral desse tipo. Nesse caso aqui, vai ser resolver essa integral, que ela não é integral que sai de primeira, não. Então, em vez de, vou aplicar os limites, vamos aplicar os limites logo, certo? Vou aplicar eles, depois a gente mexe com a integral. De menos infinito até mais infinito, pessoal, nunca é bom vocês calcularem dessa forma, tá? Que vai de menos infinito até mais infinito. Por quê? Porque pode acontecer de cair num caso de a questão ser simétrica. E quando você faz o final menos o inicial, vai dar 0 a resposta. E se tem por exemplo, o que é uma função simétrica? Uma função que está se repetindo. Um exemplo mais clássico dela é a função seno. E eu desenhei aqui agora um seno horrível, certo?
Mil perdões. É só que fosse um seno aqui. No final, quando eu subtrair a parte positiva menos a parte negativa, vai dar zero. Mas não pode dar zero porque eu estou vendo uma área aqui. Entendeu? Então, o que eu faço nesse tipo de questões? Eu faço uma quebra nela. E vou analisar ela por partes. Eu vou fazer de menos infinito até zero. Essa integral aqui que está vindo de menos infinito até zero. De dx, x ao quadrado mais 2. Mais e somar com a integral aqui que vai de zero. Eu acabei riscando na outra folha que estava para baixo. Foi mal. Mais essa integral aqui que vai de zero a mais infinito. De dx, a função não muda, tá? X ao quadrado mais 2. Certo. Tendo feito isso, eu vou tirar esses infinitos. Porque, como eu já falei, eu não posso calcular a integral com infinito nela. Vou fazer aqui na parte de baixo. Eu vou ter primeiro o limite quando... Vou chamar isso aqui de B, certo? Vou chamar isso aqui de A, certo? A tendendo ao infinito. A menos infinito, não esqueçam do sinal. Que vai de A até zero. A função vai continuar a mesma, a dx, x ao quadrado mais 2, mais o limite, quando, vou chamar isso aqui de b, certo? De b tendendo a mais infinito, nesse caso é positivo, que vai de 0 a b. A função de dentro não muda, dx, x ao quadrado mais 2. Certo, antes de me preocupar com esses limites, eu vou me preocupar primeiro em resolver essa integral, porque ela também não é uma integral tão simples, certo? Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, eu vou mexer com o algebrismo aqui, tá? Tem outras formas de resolver? Tem, mas eu gosto de fazer pelo algebrismo. Eu acho que vai ser mais simples. Como é que é o algebrismo? Eu sei, pela tabela, isso aqui é uma integral tabelada, que a integral de dx dividido por x ao quadrado mais 1, isso aqui é igual ao arco tangente de x mais c. Certo? Isso aqui é uma integral tabelada. Eu tenho isso aqui em cima? Não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou forçar a aparição disso aqui. Como? Bem, tem algumas formas, mas a gente vai mexendo aqui. Vou ir só mexendo nessa função até eu encontrar algo parecido com isso. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa aqui, eu vou pegar essa integral e vou dividir todos os termos dela por 2. Posso fazer isso? Posso. Eu estou dividindo por 2 em cima e embaixo. Dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo é a mesma coisa que multiplicar por 1. Multiplicar por 1 não muda a questão. X ao quadrado sobre 2 mais 2 sobre 2. Nesse 2 sobre 2 aqui eu já corto, eu já tenho 1. Já encontrei um que eu quero. Mas aí agora eu tenho outro problema. Eu tenho um 2 aqui dividindo todo mundo. Isso aqui vai dar BO para mim. Posso fazer mais alguma coisa aqui? Eu posso tirar esse 2 aqui. Certo? Vocês concordam comigo que aqui eu estou multiplicando o dx por 1 sobre 2? E se eu multiplico alguma coisa dentro da integral por uma constante, eu posso tirar essa constante para fora? Porque a integral de uma constante é a própria constante. Então, eu jogo essa constante para fora no teorema não amarra. Tiro aqui, eu vou ter dentro dx, certo? Aqui eu vou ter mais 1. Eu vou fazer outra alteração básica aqui. Eu vou levar esse termo aqui, todo o termo ao quadrado. Mas, Renan, eu não posso fazer isso, porque esse 2 aqui vai ficar 4. Tem razão. Por isso que eu vou colocar aqui x dividido por raiz de 2. Porque tudo isso ao quadrado, essa raiz de 2 vai cortar com essa raiz. Esse quadrado aqui vai cortar com essa raiz, vai ficar só 2. E eu vou ter x ao quadrado sobre 2, não mudei nada. Certo? Certo, pessoal, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Cheguei nessa ponto, tá bem complicadinha de mexer nessa função, mas eu consigo ver um final para ela, porque eu tenho um dx já em cima, eu já tenho esse 1. A última coisa que me falta é fazer isso aqui ser um termo só elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Integral por substituição. Eu posso chamar isso aqui de u. X dividido por raiz de x, de 2, no caso, eu vou chamar de u. Por quê? Eu vou chamar de du aqui, vai ser 1 sobre raiz de 2 dx. Dx, então, é igual a raiz de 2 du. Pronto, matei. Porque aqui eu vou substituir. Onde tem dx, raiz de 2 du, certo? Vai ficar aqui raiz de 2 du. Eu posso jogar esse raiz de 2 direto para fora. Eu vou ter 1 meio vezes raiz de 2, integral o du, u ao quadrado mais 1. Olha, apareceu exatamente aqui o que eu queria.
O algebrismo funcionou. Eu posso dizer que esse resultado aqui vai ser arco tangente de U mais C. Então, o resultado final aqui vai ficar, fazer essa multiplicação aqui, raiz de 2 sobre 2, vezes arco tangente de U. O C eu vou esquecer por enquanto, tá bem pequenininho aqui, eu não sei se está dando para enxergar, eu espero que dê. O C eu vou esquecer porque é uma constante. Depois eu vou mexer com integral definida, constante não importa pra gente nesse momento. Tenho esse valor. Então eu já sei quanto é que vale essa integral. Vamos aplicar os limites de integração. Mas antes de fazer isso, rapidamente aqui, eu vou substituir de volta o U pelo x sobre raiz de 2. Então o resultado final disso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes arco tangente, parênteses, vai ser x sobre raiz de 2. Como é que eu faço aqui agora? Eu vou jogar esse valor dentro dessa integral. Não preciso calcular essa integral de novo, não preciso. Agora eu só vou calcular os limites de integração. Então eu vou ter aqui igual. Primeiro, limite com A tendendo a menos infinito. De quem aqui? Vai ser essa função, que é a primitiva disso. Parênteses aqui. Vai ser raiz de 2 sobre 2, arco tangente de x sobre raiz de 2, fecha aqui, aplicado, que vai de a até 0, mais o limite quando b tende a mais infinito, certo? Abre parênteses aqui, raiz de 2 sobre 2, arco tangente de x sobre raiz de 2. Fecha parênteses, aplicado, que vai de 0 até b. Prontinho. Aqui agora eu só vou substituir todo mundo, aplicar os infinitos e ver se eu encontro algum resultado. Vamos fazer aqui. Pessoal, a primeira parte vai dar 0, certo? Igual limite com A tendendo a menos infinito. Eu nem vou calcular isso aqui. Eu sei que quando eu substituir isso aqui por 0, vai ficar arco tangente de 0. Arco tangente de 0 é 0. 0 vezes isso aqui vai zerar. Então eu vou ter 0. Mas por que eu tenho que escrever? Porque o 0, nesse caso, é o inicial. É o final. Então, vai mudar todo o sinal de dentro. Pelo amor de Deus, não se esqueçam disso. Quando o 0 estiver na parte de cima aqui, eu tenho que mexer nele, porque ele é importante. Ele vai fazer essa parte todinha aqui ser negativa agora. Vamos substituir pelo A. Raiz de 2 sobre 2. Vou colocar outro parênteses aqui para mostrar que esse menos aqui está para todo mundo. Nesse caso não vai mudar porque é uma multiplicação. Mas se fosse uma soma, mudaria. Arco tangente. Aqui eu vou ter A sobre raiz de 2. Fecha esse parênteses aqui, certo? Fecha o último parênteses ali. Tem três parênteses para cá. Pronto. Já está substituído. Mais limite quando B tende a infinito. Nesse aqui o 0 não vai mudar nada. Eu vou ter aqui só raiz de 2 sobre 2, arco tangente de B sobre raiz de 2, menos 0, vai mudar nada. Não, isso, calma aí. Confundi aqui. Raiz de 2, fecha o segundo. Não, antes de fechar o segundo aqui, coloca aqui um menos 0. Fecha o segundo. Prontinho? Vamos aqui agora substituir, onde eu tenho A pelo infinito. Pessoal, aqui vamos ter menos raiz de 2 sobre 2, arco tangente, abre parênteses, menos infinito, sobre raiz de 2, mais limite quando B tende a infinito, raiz de 2 sobre 2, arco tangente. Aqui vai ser infinito dividido por raiz de 2. Fecha parênteses. Bom, eu acabei de perceber que eu cometi um erro aqui que daria muita diferença no resultado final. Por quê? Vamos lá. Eu tenho um arco tangente. Esse raiz de 2 aqui, simplesmente esquece. Eu tenho um infinito na parte no numerador, certo? Infinito dividido por qualquer coisa vai continuar sendo infinito, não importa. Eu tenho um arco tangente de infinito. Vocês concordam comigo que o arco tangente é o inverso da tangente, certo? Poderia calcular isso aqui pela calculadora? Talvez algumas calculadoras até calculariam para vocês. Mas a maioria não calcularia.
Então, como é que eu faço para descobrir quem é o arco tangente de menos infinito e de infinito? Bem, eu vou pelo círculo trigonométrico. Bem, o que é a tangente? Calma aí, não tá... Pronto. O que é a tangente? A tangente não é essa reta aqui que toca o círculo trigonométrico só nesse ponto, no ponto 0 e no ponto 360. Bom, a tangente ela é essa reta aqui, certo? Se eu estou dizendo que ela está tendendo ao infinito, a mais infinito e a menos infinito, vocês concordam comigo que essa reta está travada nesse círculo trigonométrico? Não tem como esse círculo expandir para o infinito? Então o máximo que essa tangente vai ter de valor é esse ponto aqui, ó, que é aqui. E esse ponto aqui, ó, que é aqui. Que valores são esses? Aqui é 90 graus, π sobre 2, e aqui é menos 90 graus, menos π sobre 2. Ou 270 graus, vai dar o mesmo. Só está mudando o eixo, certo? Então vai ser π sobre 2 menos π sobre 2. Bom, pessoal, então sabendo que aqui eu vou ter um módulo, e esse módulo vai fazer todos os dois ser π sobre 2, certo? Só que aqui eu também não posso esquecer que esse menos está para todo mundo que está dentro desse parênteses. Então o menos vai estar para esse lado e para esse lado, certo? Por mais que seja uma multiplicação. O resultado final aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2 vezes... Esse valor aqui vai ser π sobre 2, mas eu tenho esse menos aqui que vai estar multiplicando ele. Então é menos π sobre 2. π sobre 2. Beleza? Isso aqui faz diferença no final. Se não colocarem esse parênteses aqui, ele ia zerar tudo. Mas aqui eu vou ter raiz de π sobre, raiz de 2 sobre 2 vezes π sobre 2. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão perceber que isso aqui é exatamente a metade. O resultado final aqui é menos raiz de 2 vezes π, tudo isso dividido por 2. Bom, isso resolve a questão? Não. A questão pergunta se o resultado final converge ou diverge. Divergir significa ir para o infinito. Convergir significa ir para um ponto. Se eu estou indo para um ponto, isso é com um valor, posso calcular ele. O resultado aqui seria aproximadamente 2,21. Estou indo para um ponto. Então ela converge. Agora sim a questão está finalizada. Bem, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que chegaram aqui até o final comigo. Pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal, que isso é extremamente importante, principalmente porque o canal é pequeno. Então o like de vocês vai fazer o vídeo ser compartilhado para mais pessoas que estudam, que assistem vídeo de Cálculo 2 no YouTube. E nosso vídeo está lá sendo indicado para elas. É maravilhoso para a gente, porque vai aumentar a visibilidade do canal, vai fazer o canal crescer, vai fazer o projeto acolher mais pessoas, para fazer mais vídeos, para dar mais monitorias. Então, eu peço que todos vocês, não custa nada, um like, uma inscrição, certo? Basicamente isso. Agradecer a todos que chegaram até aqui. Valeu!